quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje chama a atenção para essa realidade dos falsos profetas, né? No tempo de Jesus fez algumas críticas muito ácidas com relação aos fariseus, sobre a maneira como eles se comportavam, sobre a maneira como eles lidavam com as pessoas. Mas existe um elogio que Jesus teceu sobre eles que vale a pena a gente pensar e recordar hoje. Jesus, num dado momento, falou: façam tudo o que eles falam. Não façam o que eles fazem. Mas o que eles falam, tá ok, pode fazer. Então, naqueles fariseus havia uma hipocrisia, uma incoerência entre fala e ação. Hoje nós temos um problema um pouquinho mais delicado, né? Hoje nós temos uma amplitude de possibilidades e nós não podemos ter a ingenuidade de aceitar que tudo aquilo que você vai ouvir, tudo aquilo que você vai ler, tudo aquilo que você vai pegar aí de informação é verdade. Eu tô seguindo aqui esse padre é legal, gostei do que ele fala, vou começar a seguir ele, ouvir tudo que ele fala e viver tudo que ele fala. Cuidado, muito cuidado. Não interessa se sou eu, não interessa se é um padre famoso, não interessa se é um padre que é mais bonito que eu, bem, eu acho que vai ser difícil de achar, mas paciência, mas muito cuidado, porque hoje nós temos então esse quase que um hall de possibilidades, você escolhe, e qual é o critério? Como que você vai saber se o que eu tô falando para você é verdade? O fato de eu estar aqui vestido de padre, com clésima, ponto, não, infabilidade é papal, não é sacerdotal, não, certo? Um padre pode falar uma besteira em se tratando de doutrina e de fé, um bispo pode falar uma besteira em se tratando de doutrina e de fé, o papa, ele tem essa infabilidade, nós não. Então, por isso é importante que nós tenhamos na nossa capacidade de ouvir, de receber as informações, aceso, verdadeiro, um espírito crítico. Então, a gente não pode engolir tudo que falam para nós. Então, você vai estar ouvindo aí uma pregação, uma homilia, uma palestra, mas você não pode desligar ali as suas defesas e ficar simplesmente se degustando. Nossa, que legal, que bonito, beleza, vou fazer isso hoje. Então, não, de maneira nenhuma. Então, a nossa consciência, ela tem que ser constantemente formada. Nós precisamos de buscar aí com uma certa frequência uma fonte de doutrina sólida, certo? Como o catecismo da Igreja Católica. A maioria das pessoas acredita que o livro de cabeceira de um católico é a Sagrada Escritura. Eu não gosto de pensar dessa forma. O livro de cabeceira de um católico deve ser a Sagrada Escritura, se do lado dela tiver um catecismo. E se o catecismo estiver tão surrado e machucado quanto a Sagrada Escritura, de tanto ser lido e folheado. Porque não se esqueça dessa verdade, tá? A Sagrada Escritura, ela é compreendida dentro de uma tradição católica, dentro de uma história católica. Então, para compreender essa Sagrada Escritura, mergulhar nela e retirar dela tudo o que ela tem para te oferecer, você precisa ser católico. Você precisa compreender a fé do ponto de vista católico e você precisa ter ali a doutrina bem esclarecida diante da sua cabeça. Então, esse negócio de pegar a Sagrada Escritura sem ter formação nenhuma, sem ter doutrina nenhuma, abrir, ler e interpretar, não é coisa nossa, isso é coisa do protestantismo, certo? Essa capacidade de livre interpretação, porque todos serão amparados pelo Espírito Santo, e ele vai iluminar todos de forma uniforme para entender o que está ali como verdade, essa é coisa do protestantismo do século XVI. E a coisa é tão absurda e tão bizarra, porque se fosse verdade, por que
dentro do protestantismo existem tantas interpretações contraditórias. Ai, que Espírito Santo é esse que está soprando verde aqui, está soprando azul aqui, está soprando vermelho aqui, certo? Então, nós, dentro da Igreja Católica, nós temos uma tradição bimilenar, onde o magistério nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Mas que magistério é esse? Um magistério formado, que compreende a doutrina, é o Papa, os bispos unidos a ele e os sacerdotes unidos a eles. Então, por isso, é muito importante que a gente, então, viva com esse crivo de consciência bem ligado, bem funcional, para que a gente não compre gato por lebre, para que você não esteja aí ouvindo uma palavra, uma pregação, e um padre simplesmente diga, pode fazer isso aqui, não é pecado. É muito triste quando as pessoas procuram um sacerdote no confessionário, isso já aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa diz, padre, olha, eu preciso confessar. Beleza, confessa seu pecado. Olha, eu já confessei esse pecado, mas o padre disse que não é pecado. Então, a minha consciência está me incomodando, então eu gostaria que o senhor me ouvisse. Então, eu quero saber o que o senhor acha. É pecado ou não é? Nessa hora, eu já paro a confissão da pessoa e digo, olha, se você continuar procurando o que um padre acha, pode ser que você nunca encontre a verdade. Eu não tenho direito de dizer para você o que eu acho, do ponto de vista de moral e doutrina católica. Eu tenho a obrigação de dizer o que a igreja ensina. É diferente. Talvez você perguntou para esse padre o que ele acha, e ele falou o que ele acha, mas não interessa o que eu acho. Não interessa o que eu penso nesse sentido. Eu não sou o portador da minha doutrina. Eu sou apenas um administrador de um tesouro que não é meu. Não está comigo porque é meu, está comigo porque foi confiado a mim para administrá-lo. Então, por isso, o sacerdote ele não diz o que ele quer, o que ele pensa. Ele diz o que a igreja ensina. Então, quando a pessoa me pergunta isso, eu digo, olha, a igreja ensina isso, isso e isso. E é pecado, sim, por causa disso, disso, disso. E eu prefiro fazer um ato de fé de que o padre falou alguma coisa que você não entendeu do que pensar que ele te ensinou errado. Mas, infelizmente, isso pode acontecer. Então, por isso, vamos cuidar da nossa fé, cuidar daquilo que lemos, daquilo que ouvimos. Eu já gostei de acompanhar alguns padres na internet, mas um belo dia eu ouvi uma fala, uma afirmação que eu vi que categoricamente estava errada, feria a doutrina da igreja. Naquele mesmo dia eu parei, falei, não quero, não vou seguir isso aqui, porque isso aqui tem veneno aqui nessa história, né? Então, por isso eu peço muito a Deus para que você tenha sempre esse cuidado, esse zelo de estar buscando compreender a sua fé em profundidade. E na medida em que você vai se formando, lê bem o catecismo, aprende bem a sua fé, você vai ser capaz de, diante de uma fala, de outra, de um texto, de outro, identificar que aquilo que é o erro, ele entra com muita serenidade, com muita tranquilidade. Ele não pode entrar gritando, porque senão a gente perceberia e correria, mas sejamos atentos, para que Deus nos dê a graça de caminharmos sempre na verdade. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.